Hoje nós vamos começar o livro de Daniel, pelo capítulo 1, naturalmente. Nós estamos lendo em ordem cronológica a Bíblia e agora chegamos no livro de Daniel, o livro que leva o seu nome. Há muitas coisas que nós vamos ver no livro de Daniel que diz respeito, dizendo nos nossos dias, com respeito àquele tempo passado, com respeito ao nosso presente, posições, decisões e escolhas, e um livro de coisas que ainda não aconteceram, mas que são proféticos. Ele está intimamente ligado com o Apocalipse. Então são coisas ainda do nosso futuro que não sabemos, mas que vai acontecer. Então, antes de tudo, sempre pedimos a Deus a direção e eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém, tá bom? Meu Deus, nós vamos meditar nas tuas palavras, na palavra desse livro de Daniel, e peço que o Senhor venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a visão que o Senhor deu para ele e a visão que o Senhor está dando hoje para nós. Amém. Começa assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O comentário diz: Nabucodonosor tinha o exército mais poderoso do mundo, mas não foi por isso que Judá caiu em suas mãos, e sim por causa dos seus pecados. Deus entregou os israelitas nas mãos dos inimigos porque haviam se afastado dele e se esquecido da sua aliança. O rei, os sacerdotes e todo o povo se corromperam, abandonaram a fé e se entregaram à idolatria. Assim, passaram a praticar as mesmas obras e até piores que os povos pagãos praticavam. A rebeldia, a incredulidade, a desobediência de Israel aos preceitos do Altíssimo provocaram a sua ira. E mesmo tendo sido exortada pelos profetas enviados pelo Senhor, como Isaías e Jeremias, a nação não se arrependeu das suas maldades. É isso que tem acontecido em nossos dias. Infelizmente, muitos têm deixado de ouvir o que o Espírito Santo tem falado por meio da sua palavra para dar ouvidos à voz do coração. Por isso, há tantos caídos na fé e afastados da presença do Altíssimo. Enquanto não se voltarem para o Todo-Poderoso com sincero arrependimento, continuarão a viver humilhados, escravizados pelo pecado e sem salvação. E essa é a pior condição que o ser humano pode viver nos dias de hoje, sem a salvação. E como nós já lemos, estamos nessa leitura, nós passamos pelo livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então nós vimos o que aconteceu. Agora Daniel vai narrar um pouco dos fatos do que aconteceu com aquele povo que chegou em Babilônia. Como ele falou, todos aqueles utensílios que foram tirados da casa de Deus, do templo, agora foram levados para a casa do Deus deles, porque é como se então ele adotasse também esse Deus para a terra dele. No 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Era normal naquele tempo, como aqui nós estamos vendo, então eles aproveitarem esses jovens, que eram sábios, quer dizer, estudados, que tinham um brilhante futuro pela frente. Então, Nabucodonosor estava decidindo investir neles. E tá aí essas pessoas, Daniel, o livro leva o nome dele, Ananias, Misael, Azarias, que vamos ver o nome deles mudando. Então, para o nome, para aquela terra, para que ficasse fácil para aquela terra. Então,
Foi determinado que durante esses 3 anos eles receberiam ensinamento, a linguagem babilônica, e eles viessem então ter uma experiência naquela terra e depois se apresentariam diante do rei Nabucodonosor. O bispo escreve assim: jovens saudáveis, inteligentes e com boa aparência e conhecimento foram escolhidos dentre os que foram levados à Babilônia, para viverem no palácio e serem treinados para o serviço do rei Nabucodonosor. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que eram de famílias nobres de Judá, estavam entre esses jovens. Isso já estava dentro dos planos de Deus. Por serem fiéis e tementes ao Altíssimo, eles seriam um referencial de fé para os judeus no cativeiro. O Senhor não queria destruir o seu povo, e sim discipliná-lo. Da multidão que foi arrancada da sua pátria e levada ao exílio babilônico, um remanescente seria preservado e voltaria para reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém e os seus muros, conforme está profetizado. Eu sei que eles não eram os únicos sábios a irem para a Babilônia, haviam outros, mas eles se destacavam pela fé, pela fidelidade a Deus. De outras nações também. Então imagine aquele monte de jovens se preparando para o que viria pela frente. No 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abnego. Então, o comentário diz assim: lhes pôs outros nomes. A mudança do nome de Daniel e dos seus 3 amigos era uma forma de fazê-los esquecer de sua origem, cultura e fé. Seus nomes originais glorificavam o Senhor eterno, enquanto os nomes dados pelos eunucos do rei exaltavam os deuses da Babilônia. Essa estratégia, porém, não funcionou. Mudaram seus nomes, mas não puderam mudar a consciência de fé que eles traziam dentro de si no único e verdadeiro Deus. E quantos jovens hoje, por exemplo, vai para a escola ou para a universidade e quando elas chegam lá, elas mudam de opinião, elas deixam de seguir a Deus, elas seguem influências negativas para a vida espiritual dela e elas simplesmente se afastam da presença de Deus. Diferente deles, que apesar deles estarem indo para um ambiente totalmente contrário da fé, pessoas totalmente avessas, e pessoas que são superiores a eles, por mais que trocou os nomes deles, mas não trocou a essência deles, trocou apenas o frasco exterior, mas não a essência, o perfume que estava dentro. No 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O comentário diz: Daniel não se contaminou. Mesmo vivendo na Babilônia, uma terra pagã e idólatra, Daniel preservava a sua fé e a sua consciência pura, por isso resolveu não aceitar as iguarias do rei. O banquete era farto e atraente, mas a preparação das comidas não seguia as prescrições da lei de Moisés e normalmente eram oferecidas aos deuses pagãos. Uma pessoa sem temor pensaria o seguinte: estou longe da minha terra e ninguém ficará sabendo o que vou fazer aqui. Daniel, porém, não sabia que participar daquele banquete significaria pecar contra o Senhor. Mesmo estando em uma situação delicada, ele se mostrou firme e determinado a não se contaminar. A sua atitude mostrou que não é o lugar que define a pessoa, e sim o que está dentro dela. Portanto, o nascido de Deus não é influenciado pelo meio em que vive, pelas pessoas ou por aquilo que está à sua volta, e sim pela sua fé. Diante disso, ele não se entrega, nem se deixa seduzir pelas iguarias que o mal ou o mundo oferece, mas se mantém fiel ao Altíssimo. Em 1 João 2, 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer, ele estava ali, mas eles não estavam preocupados
com a opinião dos outros a respeito se eles iriam comer ou não daquelas iguarias. Eles não estavam dispostos a agradar as pessoas, mas a agradar a Deus. E aí é que entra a grande diferença, né? Deus faz a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A parte B diz assim, propôs no seu coração. Há sempre uma escolha a ser feita. E cabe às pessoas avaliarem as consequências de cada uma. Embora jovem, Daniel propôs a si mesmo fazer o certo. Todos os valores morais e espirituais que ele havia recebido de seus pais e de seus antepassados permaneceram arraigados dentro dele e o influenciaram nas suas decisões. Há muitos casos de jovens que receberam ensinamentos preciosíssimos de seus pais e ainda assim fizeram más escolhas e acabaram se perdendo. Talvez alguns pais não entenderam e até se perguntem por que isso aconteceu com meu filho ou filha, onde eu errei como pai ou como mãe. A resposta é simples, nós podemos mostrar o bom caminho para os nossos filhos, mas não podemos escolher por eles. Somente o Espírito Santo poderá convencê-los da verdade e transformar a sua maneira de viver. Cabe aos pais orarem com perseverança pelos filhos e crerem que a semente que foi plantada no coração deles dará os seus frutos um dia. Temos que confiar na promessa de Deus. Temos tanto que aprender com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, não é mesmo? Porque quantas vezes a pessoa se molda ao ambiente para não interferir ou não ter problemas, e às vezes até com a justificativa, não, eu ando com essas pessoas aqui, apesar de eu saber que elas fazem errado, mas é porque eu quero evangelizá-las. Mas você nunca falou de Jesus para elas? Então, e eu garanto que no dia que você falar de Jesus, você vai se tornar um estranho para elas. E você vai ser excluído. Então, alguma coisa está de errado. E não é com elas. 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que a dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. O comentário diz: Deus fez. O poder do Altíssimo influenciou o Aspenaz, chefe dos eunucos, para que aceitasse a petição de Daniel, mesmo correndo o risco de descumprir a determinação do rei. De igual modo aconteceu a José no Egito diante de Faraó, a Ester perante o rei Assuero e também a Esdras diante do rei Artaxerxes. Isso mostra que o Senhor concede graça aos seus servos diante dos homens. Quando obedecemos com fidelidade ao Altíssimo, somos protegidos e abençoados por Ele no lugar onde estivermos. Se for preciso, Ele usará pessoas, ainda que incrédulas, para beneficiar aqueles que o servem. Então se preocupe em obedecer, em fazer a vontade de Deus, porque Deus vai usar quem Ele quiser para abençoar você. Então, quando a sua vida está nas mãos de Deus, ela não está na mão dos homens. E por mais que os homens possam cometer injustiças, que vai acontecer, Deus está ali para consertar. E Deus permitiu por alguma razão. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. O comentário diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Depois dos dias em que os servos de Deus apenas comeram legumes e beberam água, a aparência deles ficou muito melhor que a dos demais. Assim, mais uma vez, Deus se manifestou em favor dos seus filhos. Muitas vezes somos submetidos a provas de nossa fé, a fim de sabermos se nos manteremos limpos ou se nos contaminaremos com as práticas pecaminosas desse mundo.
podemos até ser incompreendidos e criticados por manifestarmos a nossa fé. Porém, o mais importante é termos a consciência tranquila de que fizemos o que agrada a Deus, pois é isso que garante a promessa dele conosco. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Assim, da mesma forma, nós vemos Deus agindo por meio desses 4 homens. Eles não se contaminaram, então agradou a Deus. E Deus fez logo a diferença. Enquanto eles estavam sustentados por Deus, estavam melhores, os outros estavam então mais fracos. Houve a diferença. Ali Deus estava se agradando. Assim também, quando nós estamos agradando a Deus, as coisas começam a correr muito bem. Agora, no 16, assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes davam legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Significa dizer que Deus iria usar cada um da sua forma, naquele lugar, da sua maneira, para que ele pudesse guardar o seu povo em Babilônia. 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. O comentário diz: quanto a estes 4 jovens, Deus fez com que Daniel e seus amigos se destacassem dentre os demais jovens, porque certamente se agradou da sua fé. Daniel foi concedido da parte do Altíssimo entendimento para interpretações e visões. Nabucodonosor os chamou para entrevistá-los e se admirou do entendimento que tinham sobre questões difíceis e das respostas sábias que davam a tudo que ele perguntava. Diante disso, eles foram separados para funções importantes no palácio. Assim, dariam assistência ao rei. A capacidade que eles tinham não vinha deles mesmos, e sim de Deus. Os que querem vencer na força do braço certamente fracassarão em tudo o que fizerem, mas os que tiverem a humildade e a fé de se colocarem na dependência do Altíssimo receberão as condições necessárias para serem bem-sucedidos em suas realizações. Segundo Coríntios 3 e 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Assim também me vejo eu. Não tenho capacidade para estar aqui, né? Eu não tenho estudo teológico para estar pregando a Bíblia. Muitas pessoas até falam muito melhores do que eu, né? Entendem a Bíblia perfeitamente. Eu não sou esse exímio, mas eu creio que o Espírito Santo possa me usar dentro da minha simplicidade para ajudar aquelas pessoas que estão em busca da salvação. E se você é uma delas, assim como eu sou, estamos juntos nesse caminho rumo à salvação. E vamos seguir esse caminho que é o caminho da palavra de Deus. Jesus é esse caminho, né, que nos conduz a toda a verdade que nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz ao sermos filhos da luz, filhos de Deus, a vida eterna. Tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Pense nisso, pense no que nós lemos hoje a respeito de Daniel, porque é tão precioso, né? Fique bem, Deus abençoe, Deus se eu gosto. Põe nos comentários que Deus falou com você e partilhe o vídeo.